pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais 5 erros que acontecem na escrita científica. E já se inscreve no canal se tu não for inscrito, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que tu achou. Então, o primeiro erro que a gente vai falar hoje é não se atentar ao tempo verbal correto. O que acontece? Quando a gente vai escrever um trabalho científico, a gente precisa se atentar nas partes do trabalho que a gente está falando. Por exemplo, quando tu vai fazer um projeto de pesquisa, tu precisa colocar o tempo verbal da introdução no passado, porque tu vai falar das coisas que já aconteceram na literatura, os autores que já trouxeram aquilo anteriormente. Mas, por exemplo, dentro desse mesmo projeto, quando tu vai apresentar a tua metodologia, tu precisa focar no tempo verbal no futuro, porque tu ainda não conduziu a tua pesquisa, certo? Então se atenta para isso. Colocar os tempos verbais corretos nas partes do teu trabalho vai ser essencial. Assim, tu já vai ganhar alguns pontos com a tua banca de qualificação. O segundo erro que a gente vai falar hoje é sobre não fazer indicação no teu texto de tabelas, figuras, quadros ou outros elementos que tu vai apresentar nos teus resultados. Por que isso é importante? Porque além de tu se atentar para o conteúdo do teu trabalho, tu precisa se atentar para a organização do mesmo. Por que isso? Porque a gente precisa situar o leitor a todo momento no que a gente está falando no nosso trabalho. Então é necessário que quando tu vai apresentar teus resultados, tu acrescente lá uma frase indicando que na tabela 1 ou na tabela 2 ou do gráfico X, tu vais apresentar aqueles tipos de resultados. É imprescindível que tu coloques lá no teu texto indicando o quadro 1 ou a tabela 2 ou a figura 3 que tu tá te referindo para situar o teu leitor quanto aos teus resultados. E esse é um erro muito comum, muita gente comete esse erro, então fica atento a isso que também é bem importante e também vai ganhar alguns pontos lá na tua qualificação, na tua banca ou até mesmo aí numa publicação de um periódico. O terceiro erro que a gente vai falar hoje é cometer plágio. Por que a gente está falando sobre isso, né? Parece tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Pessoal, quando vocês vão ver, tem alguns textos que os autores copiam e colam as ideias de outros autores. Isso caracteriza plágio. Também caracteriza plágio quando um autor pega suas ideias de outro trabalho que ele já realizou e também copia essas ideias, cola como se fosse uma coisa nova. Então isso é extremamente importante vocês se atentarem, ok? Para a gente fazer uma definição mais formal, plágio seria então quando um autor se apropria intelectualmente da ideia de outro autor sem citá-lo, sem referenciar esse autor que fez esse trabalho anterior. Para explicar em linhas gerais de uma forma mais simples, é quando um autor simplesmente copia e cola as ideias de outro autor e publica como se fossem suas. Então, pessoal, sempre que você for ler e escrever sobre uma ideia de um outro autor, por favor, não se esqueça de citar esse outro autor, porque essa ideia vem dele, não é sua ideia, não é o seu resultado. Então você precisa citar esse autor que já falou sobre esse assunto antes e já trouxe os resultados que você está querendo demonstrar e até mesmo puxar como parte aí do seu objetivo e trazer como uma parte bem importante ali do seu assunto que você está desenvolvendo. Quando você manda o seu manuscrito para uma revista científica, os pareceristas vão olhar o seu artigo, vão passar por uma análise antiplágio, né? Pelo menos é assim que deveria ser feito em periódicos sérios, e é assim que é feito até hoje. Então, eles vão passar por essa análise antiplágio, e se for detectado alguma coisa nesse sentido, que você plagiou uma ideia de um outro autor sem referenciá-lo, isso vai fazer com que seu manuscrito seja rejeitado e possivelmente nenhum manuscrito mais da sua autoria seja aceito naquele periódico. Inclusive, você pode acabar manchando a sua reputação no meio científico, e isso não é legal, certo? O quarto erro que a gente vai falar agora é sobre usar termos coloquiais da linguagem falada na escrita científica. Isso é um erro por quê? Imagine que você está lendo um artigo científico e no meio desse artigo tem gírias, tem termos coloquiais, tem expressões da linguagem falada, tem estrangeirismos, tem regionalismo. Isso é uma coisa bastante grave num artigo científico. Então você precisa ficar atento para deixar essas coisas para a linguagem falada e não para a linguagem escrita. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e eu acho que vocês vão conseguir identificar em vários artigos que vocês estiverem lendo.
Então, em relação a gírias, a gente pode ter aí expressões como cara, partiu, dar ruim. Essas expressões deixa lá para a linguagem falada, não usa na linguagem de escrita científica. Assim como os termos regionais. Se você for do sul, por exemplo, tem essa expressão bah, tem outras expressões como capaz. Há outras expressões regionais em outras regiões do Brasil que também você pode observar, como solito, fastiado. E ainda há os estrangeirismos, em palavras como chique, brother, top. E as abreviações, como pra, tá. Então essas expressões vocês também não devem utilizar. Além disso, ainda há os jargões de profissões específicas, como é o caso de expressões aí do direito, como é o caso de expressões da medicina, da psicologia e de outras áreas. Então, por exemplo, no jornalismo, em que se usa a palavra enxugar para se referir a cortar, a deixar o texto mais enxuto, isso também não é uma coisa que se deve usar num texto científico. Na hora de escrever artigos e trabalhos científicos, tenha em mente que você precisa utilizar uma linguagem mais polida, mais formal, e não aquela linguagem do dia a dia. O quinto erro é quando você não descreve as limitações do seu estudo. Uma coisa, pessoal, que a gente precisa entender, e quanto antes a gente entender isso, melhor vai ser pra gente, é que a gente não tem como dar conta, abarcar todos os assuntos de um tema em específico. Isso é impossível, né? A gente já falou sobre isso antes também, mas não custa reforçar. Você pode ter feito o trabalho mais legal do mundo, mas você precisa entender que os seus resultados não vão conseguir abarcar todas as questões da sua área. Então, é muito importante que você entenda que mesmo que você trouxe resultados excelentes, que vão sim agregar muito na comunidade científica e na literatura sobre o seu tema, é importantíssimo que você entenda que você não vai conseguir abarcar todas as coisas relacionadas ao tópico do seu estudo. Então você deve deixar explícito no seu trabalho, e eu sugiro que isso seja feito nas considerações finais, quais foram as limitações do seu estudo. Por que você não conseguiu abarcar este ou outro aspecto relacionado ao seu tema de interesse? Isso, inclusive, pode se tornar extremamente valioso para a ciência como um todo, porque você vai estar sugerindo temas que podem ser estudados dentro daquele escopo. E novas pesquisas podem acabar saindo das suas ideias, das suas limitações que você disse ali, que não conseguiu abarcar nesse estudo. Bom, pessoal, esses foram os 5 erros que eu separei aqui para vocês hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação para que o YouTube entenda que vocês estão curtindo esse conteúdo e também possa mostrar para vocês os próximos vídeos aqui no canal.